Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Audiências públicas, Fazenda e Saúde apresentam indicadores do segundo quadrimestre. Tribuna Popular, ONG Caminhadores RS propõe criação de fórum do terceiro setor. E ainda, entrevista, diretor do acervo artístico da Prefeitura fala sobre exposição no Paço Municipal. Todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. Em mais uma edição do Projeto Café com o Presidente, o chefe do Legislativo Municipal, vereador Idenir Sequim, recebeu nesta quarta-feira o jornalista Leandro Olegário, da RDC TV. A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre o Legislativo, jornalistas e veículos de comunicação. Toda semana, o vereador Idenir Sequim, presidente da Câmara Municipal, recebe um comunicador para debater e tirar dúvidas sobre as mais variadas pautas do Parlamento da capital gaúcha. No encontro desta quarta-feira, o convidado foi Leandro Olegário, coordenador de jornalismo da RDC, emissora do Telejornalismo Gaúcho. A gente tem um compromisso de olhar para a região, olhar para o local e ocupar esse espaço levando informação e prestação de serviço para a sociedade, né? Justamente por causa da nossa programação de mais de 16 horas diárias. E com isso a gente tem um olhar muito atento ao que acontece em Porto Alegre, na região metropolitana, para prestar esse serviço à sociedade. E olhar para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre se faz mais do que fundamental, se faz necessário para levar justamente essa prestação de serviço a todo mundo. A terceira edição do Café com o Presidente aconteceu no Salão de Lamar Machado, que fica no segundo andar do Palácio Aloísio Filho, a sede do Legislativo Municipal de Porto Alegre. Os encontros estão sendo acompanhados pelo idealizador do projeto, Orlando Moraes, coordenador de assessoria de comunicação social da Câmara. Durante esse período, o foco dos jornalistas e de toda a população costuma estar voltado para as candidaturas. Por isso, o objetivo por aqui é justamente chamar a atenção da imprensa para os importantes debates que continuam a ocorrer na Câmara Municipal. Nós estamos aproximando as coisas da Câmara, os projetos aqui do Legislativo, para que a população saiba o que se faz aqui na Câmara. Além de votar os projetos que aqui aparecem, os projetos do Executivo, projetos do Legislativo, também a aproximação da população com a Câmara de Vereadores. Acho que isso é muito importante, porque aqui é a casa do povo, é a casa onde se discute o dia a dia da cidade. Até o final do ano, pelo menos 20 comunicadores serão recebidos pelo líder do Legislativo. A Comissão de Economia da Câmara realizou audiência pública nesta terça-feira para a avaliação das finanças do município no segundo quadrimestre de 2022. A apresentação dos dados atende exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. De janeiro a agosto deste ano, Porto Alegre acumula um déficit de quase 170 milhões nas contas públicas, mesmo com as receitas tendo aumentado 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. E nesta relação, as despesas também aumentaram em 13% no segundo quadrimestre de 2022. Esses são alguns dos dados apresentados pelo secretário municipal da Fazenda em audiência pública realizada nesta terça-feira na Comissão de Economia e Finanças. Rodrigo Fantinel destaca, porém, que o balanço negativo nos 2 primeiros quadrimestres pode ser considerado normal, uma vez que as despesas vinculantes, aquelas de execução obrigatória, são empenhadas nos primeiros meses do ano. O titular da Fazenda Municipal acrescenta que até dezembro a balança deve virar e as contas públicas fecharão com saldo positivo. O que a gente trouxe hoje é uma situação no município bastante equilibrada sobre o ponto de vista financeiro. Nós estamos hoje projetando fechar o ano de 2022 com superávit, o que é muito importante para o município. Tanto a despesa com saúde quanto a educação e a própria despesa de pessoal também estão equilibradas. E a gente conseguiu demonstrar hoje também que a reforma da Previdência que foi realizada começa a dar os primeiros resultados, o equilíbrio previdenciário também começa a ser evidenciado. Conforme o relatório, na área da saúde foram aplicados quase 500 milhões e na educação mais de 700 milhões. Já na Previdência,
tanto o regime de repartição simples quanto o regime capitalizado tiveram superávit. Conforme o Executivo, o saldo positivo de quase 5 milhões na repartição simples se deu graças à reforma da Previdência, aprovada no ano passado pela Câmara Municipal. Em relação às finanças do próximo ano, o secretário Fantinel salientou que as expectativas são preocupantes, uma vez que o município sofrerá o impacto da redução de 2 tributos, o ICMS e o IPI. Essa redução do ICMS, ela ainda é uma estimativa de redução, né, mas ela nos preocupa bastante. Então a gente tem trabalhado muito com a Receita Municipal para ver se a Receita consegue estruturar ações que nos permitam aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, né? A gente tem esse compromisso do prefeito de não aumentar a carga tributária, então nós precisamos ser criativos, investir em tecnologia para conseguir resultados melhores que nos permitam compensar essa perda. O encontro foi conduzido pelo presidente da CEFOR, vereador João Bosco Vaz. Para o parlamentar, os dados mostram que o Executivo está agindo com responsabilidade e tem ferramentas para ampliar os investimentos públicos. A Prefeitura pode buscar aporte financeiro, né, para entregar mais serviço de qualidade, mais qualidade de vida para a sua população, mais obras, e os números demonstraram isso. Então, principalmente na educação, que tem um percentual constitucional de 25%, que é obrigado do orçamento a aplicar, mesmo com a pandemia, a Prefeitura está corrigindo isso aí. Mesma situação na saúde, que o mínimo constitucional é 15%, a Prefeitura está conseguindo cumprir isso aí. Então agora, até o final do ano, projetando esta situação, nós teremos aí um orçamento que vem agora para a Câmara aqui, muito equilibrado e satisfatório para atender a população. E teve também audiência pública na Comissão de Saúde para avaliação dos resultados do segundo quadrimestre. Representantes da pasta no município apresentaram os indicadores do setor na capital gaúcha. A audiência pública aconteceu de modo virtual. O secretário Mauro Esparta iniciou a apresentação dos indicadores falando sobre a monkeypox, a varíola dos macacos e o plano de contingência municipal para evitar que a doença tomasse maiores proporções na capital. Conforme o relatório, 90 casos foram notificados em Porto Alegre desde maio. O índice de casos de Covid e vacinação também foram destacados na apresentação. Os indicadores do Prometas, o programa de metas do Executivo, mostram que a cobertura vacinal da segunda dose para a Covid-19 está em 85%. Os parlamentares que participaram da reunião fizeram alguns questionamentos ao secretário, principalmente em relação à aplicação das emendas impositivas. O governo diz que não veio todo o recurso, mas por que não repassa o que recebeu? Por um outro lado, secretário, gostaria que o senhor mandasse também um relatório para a Câmara de Vereadores com relação às emendas impositivas. O senhor tem tido a simpatia da Câmara de que esses 50% das emendas impositivas têm ido para a saúde, mas pelo que eu vi no relatório, muito pouco foi empenhado. Nós precisamos saber desse processo de empenho das emendas para ver se realmente elas estão indo para aquela finalidade. No relatório das emendas impositivas, nós vamos enviar para vocês, não sei se te chamou a atenção, porque no trabalho aparecia 30% das emendas já concretizadas, mas a Adriana falou, olha, o último relatório é 40%, mas nós vamos passar para todos vocês. Algumas coisas não aconteceram, porque são obras que estão em andamento, então não tem como a gente ter ainda essa realidade, mas eu vou passar detalhadamente a todos os senhores a questão das emendas impositivas. A presidente da Cosman, vereadora Cláudia Araújo, conduziu a audiência pública e questionou a participação da Secretaria de Saúde na campanha Outubro Rosa, voltada à prevenção do câncer de mama. E queria também que o senhor me dissesse se há possibilidade de se fazer. No ano passado eu fiz uma indicação para o Outubro Rosa, nós estamos entrando aí no Outubro Rosa, as consultas de pacientes, né, que elas sejam encaminhadas para fazer neste mês as mamografias. Eu sei que a gente tem uma fila de espera de mamografias, mas se há possibilidade de se agilizar pelo menos neste mês, para que essas mulheres tenham acesso e que a gente possa realmente fazer essa divulgação e essa ampliação de atendimento. No ano passado, a gente pediu aos nossos hospitais, às nossas clínicas, que fizessem exames extras para a gente valorizar o Outubro Rosa.
E nós estamos com a mesma firmeza nesse sentido. Excelente. Não tive respostas ainda, tive algumas respostas, mas não todas. Mas durante o mês nós vamos disponibilizar mais mamografias. Um dos contatos que nós fizemos é uma parceria do Hospital Mãe de Deus, do serviço de imagem do Hospital Mãe de Deus, com o Hospital Presidente Vargas, de maneira que os residentes deles lá e os profissionais deles vão acompanhar os nossos, vão ter mais horários disponíveis. Isso aí está sendo acertado já faz uns 15, 20 dias, que o doutor se está. Eu acho que está em fase final e vai começar só que não vai ser só pelo Outubro Rosa. Vai ser uma coisa que a gente vai ser vai ficar para o ano inteiro e até mais. E o espaço da Tribuna Popular nesta semana foi ocupado pela ONG Caminhadores RS. A entidade sugeriu a criação de um Fórum Municipal do Terceiro Setor. Desde 2002, a Associação Caminhadores RS promove o lazer, o esporte, o trabalho e a educação para pessoas com deficiência no Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos, a entidade desenvolve programas de acessibilidade e inclusão social sem fins lucrativos. Aqui no plenário Otávio Rocha, a Associação Caminhadores RS pediu apoio do Legislativo Municipal na divulgação das atividades que são realizadas pela organização. Aos vereadores, o presidente da ONG fez uma sugestão: criar o Fórum Municipal do Terceiro Setor. O objetivo é aproximar a população de Porto Alegre aos trabalhos das entidades já existentes no nosso estado. Por que é importante esse primeiro Fórum Municipal? A força do terceiro setor é muito rica na nossa cidade. E os 36 vereadores, nem todos eles conhecem o trabalho que cada ONG faz. Então, por isso que a nossa sugestão é que o Legislativo possa fazer o primeiro fórum, convidar todas as ONGs, aproveitar e fazer um mapeamento, fazer um censo, e aí os vereadores vão conhecer cada segmento e eles vão definir de que forma podem ajudar com emendas parlamentares. Atualmente, as atividades feitas pela ONG são financiadas a partir de parcerias com empresas privadas. Com a participação no espaço da Tribuna Popular, a entidade quer ampliar o debate em torno do assunto e buscar parcerias também com o poder público municipal. O Jornal da Câmara trata agora sobre cultura, pois a nova galeria do Paço Municipal recebe a sua primeira exposição. E para ampliarmos as informações, o nosso convidado aqui no Jornal da Câmara é o diretor do acervo artístico da Prefeitura de Porto Alegre, Flávio Kraftik. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço o espaço e o convite de participar desse programa, Clayton. Falar um pouquinho sobre cultura, que é sempre importante, né? Abrilhanta nossas ótimas vidas. Notícias assim para a cidade. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, Flávio, então, sobre esta exposição, né? A Cidade Feita de Rio, que está abrindo os trabalhos, digamos assim, da galeria, né? No Paço Municipal, que também a gente vai ampliar um pouquinho sobre esse tema, que está passando de um setor administrativo para um setor cultural, né? Mas para a gente começar aqui, falar sobre essa exposição que está abrindo os trabalhos por lá. Então, é uma exposição que reúne imagens fotográficas feitas por 40 fotógrafos. E o tema de todas essas imagens é o Guaíba. Essa exposição ela foi idealizada pelo Márcio Carvalho, que é um arquiteto da Smart Arquitetura, e foi feita uma espécie de edital, a partir do qual foram convocados assim, artistas, fotógrafos, a apresentarem as suas obras, né? Existe uma comissão de seleção e também que, digamos, selecionou 30 e poucos fotógrafos participantes da exposição e também convidou mais 8 fotógrafos profissionais que participam dela. Essa exposição ela ocupa uma ala, a ala leste do pavimento superior do Paço Municipal, a Prefeitura Velha, como popularmente é bem conhecido. No centro, ali do lado do mercado público, né? Para quem não está familiarizado com quando a gente fala em Paço Municipal. Ali, né? Exato, bem ao lado do mercado público, na frente da Fonte Talavera, no marco zero da cidade, um espaço bem privilegiado e de franco acesso à população. E essa exposição, ela justamente como tu colocaste, Clayton, ela abre para visitação pública uma sala imensa que até recentemente tinha funções político-administrativas. Ela recebia ali, naquele espaço, o gabinete da primeira-dama, tinha salas de reuniões, todo o cerimonial do gabinete do prefeito. Né? E agora ela é uma sala aberta à visitação pública nesse
primeiro momento com a exposição Cidade Feita de Rio, que é uma exposição maravilhosa, belíssima, muito belíssima. linda, muito linda, que inclusive já esteve em cartaz na Câmara de Vereadores aqui. Já esteve aqui na Câmara, é uma exposição muito, muito bacana, assim, de ver são os diversos olhares, né, em relação ao Guaíba, né? Exato. E é aberto ao público, né, Flávio? Sim, frisar, né? Até para a gente trazer o serviço, assim, de quem quiser estar passando ali pelo centro, quer dar uma olhadinha, aberto ao público, só chegar, né? A visitação, ela ocorre de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 5 horas da tarde. É visitação pública, gratuita, e assim vale a visita a essa exposição e ao prédio como um todo, que é um prédio realmente extraordinário, um prédio de 120 anos, construído, é a primeira construção do período republicano aqui em Porto Alegre. Enfim, ela tem uma série de significados assim, políticos, históricos e afetivos, porque está no coração da cidade, um espaço bacana mesmo. Né? Só para o nosso telespectador também, para contextualizar, né, que antigamente era sede, né, até pouco tempo era sede política administrativa, e o gabinete do prefeito, enfim, as reuniões, elas se mudaram dali, né, Flávio? E ali ficou um prédio que, a partir de agora, está tomando essas características de ser um museu, um espaço cultural no centro da capital, né? Exato. Essa decisão foi tomada agora no início de 2022 e em 26 de março, exatamente na data do aniversário de Porto Alegre, que foi um marco porque se tratou dos 250 anos de Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Cultura e Economia Criativa, o Gunter Axt, divulgaram numa cerimônia pública essa intenção de transformar o Paço Municipal, que durante 120 anos foi sede político-administrativa do Executivo Municipal, em um museu de arte da cidade de Porto Alegre. Então isso é um feito assim extraordinário em termos de políticas culturais para a cidade de Porto Alegre. Certamente os cidadãos vão ser muito beneficiados porque eles vão ter acesso a uma edificação que ela em si já é uma obra de arte, já é um patrimônio histórico tombado, né? Lindo, um prédio magnífico, é um monumento no coração da cidade, e que dentro, ele gradativamente com essa transformação de um espaço administrativo em um museu de arte, ele vai se transformar num grande espaço de fruição da arte, de conhecimento, de troca de ideias, também de recepção de exposições que venham porventura de fora, de aquisição de novas obras, porque a coleção de arte da prefeitura, que se originou ali dentro desde o início do século XX e que até hoje é uma coleção aberta em expansão aqui na Cotecal do Locatelli. Está ali, né? Ela está ali no prédio, né? Ela conta com 1.500 obras de arte. Agora ela vai, digamos, ocupar o prédio inteiro, se expandir e o município poderá receber outras coleções em doação ou, enfim, aquisições por várias formas que possam ocorrer ao longo do nosso futuro. Então é um presente para a cidade nesses 250 anos que a administração concedeu agora em março de 2022. Flávio, tu falaste sobre as características ali do prédio, né, e tal. Gostaria que tu ampliasse um pouquinho, né, até para que nosso telespectador também possa já ir se familiarizando quando chegar ali por perto, então, dar uma olhada por fora, né, para ver o que tem de arte por ali por fora, porque tem muita coisa representativa, simbólica ali, né, marcando espaço, tempo, né. E na parte interior do prédio também, né? Como a gente comentava, né, quando tinha matérias ou entrevistas para fazer ali no Paço Municipal, a gente guardava um tempinho para ficar olhando, né, ao redor ali na área interna, porque é muito bonito realmente o Paço Municipal, né? É um prédio, ele é considerado assim dentro da arquitetura como sendo do estilo eclético, né? Ou seja, ele combina elementos da tradição da arquitetura ocidental. Então, por exemplo, tu olha a fachada principal, tu tem colunas toscanas, né, no pavimento inferior, e no pavimento superior colunas coríntias. Tu tem uma série de esculturas na platibanda, na parte de cima, todas elas alusivas assim a questões digamos, relacionadas à economia da cidade, a economia do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, figuras escultóricas alusivas à agricultura, ao setor primário, à indústria, ao comércio. E também, a gente tem que assinalar que ele é um prédio republicano. Ele é a primeira edificação construída na gestão do Partido Republicano Rio-Grandense, imediatamente após a proclamação da República. Então ela tem uma série de elementos alusivos à questão da liberdade, da república, aos ideais democráticos, né?
Enfim, no momento em que os republicanos tomavam poder, imbuídos de todo aquele ideário positivista, em que a questão da ordem social é importante, o progresso econômico é prioritário, a partir do estímulo às diferentes atividades econômicas, e também digamos, uma idealização da questão da ciência, a ciência como referência. Então, tu tem elementos indicativos de todo esse pensamento ideológico em forma de elementos escultóricos dispostos na própria fachada. É um prédio lindo, magnífico. E quando tu entras no prédio, imediatamente tu te defronta com a repetição dessas mesmas colunas toscanas que tem do lado de fora, elas te acompanham pelo corredor de entrada, pelo hall de entrada. E nesse momento tu te depara, a partir de 10 ou 15 passos, com uma escadaria barroca, extraordinária, iluminada por uma clarabóia que te leva ao pavimento superior, onde tem os salões diferentes. Né? É um prédio que é extraordinário. Ele em si já é uma obra de arte que merece uma visita. E agora, com exposições de arte e com acesso à coleção da Pinacoteca Aldo Locatelli, tu tens acesso à produção artística local desde o século XIX até a arte contemporânea. Em especial, o subsolo nós reservamos para exposições de arte contemporânea, de artistas convidados ou de projetos que são propostos para a nossa coordenação de artes visuais da Prefeitura de Porto Alegre. Nós temos o coordenador Paulo Amaral, que já foi diretor por várias gestões do Margs, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, muito experiente assim, na gestão de espaços museológicos, instituições museológicas, e tem todo um cuidado com relação a isso, de expor o acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli, expor exposições que vêm de fora também, e, enfim, focado na questão de ser um museu de arte, um novo espaço. Bacana. Bacana. Flávio, como a gente falou, né, explicou aqui, até pouco tempo era um prédio político-administrativo. Ele vai precisar passar por algum tipo de adaptação ali em função a partir de agora, ele tem uma outra característica, né, voltada para a arte. Então, em termos de iluminação, sei lá, indicativos de obras, enfim, algumas adaptações, vai preciso passar por isso também, né? Claro, claro. Então, ele realmente tem essa adaptação para uma nova função, a função museológica, e isso implica, por exemplo, a constituição de mobiliários expositivos, painéis, expositores, módulos que te garantam uma exposição adequada de quadros, esculturas, enfim, instalações. Quer dizer, tu tem que estar preparado para uma estrutura museológica, digamos assim, polivalente para diversos tipos de exposições. As questões do próprio prédio em si, de manutenção, são necessárias. Por exemplo, agora, à medida que as salas administrativas vão sendo desocupadas, nós vamos ter que iniciar um processo de recuperação dos pisos, das paredes. O tipo de iluminação vai ter que ser trocado também, porque obras de arte de museus elas não podem ser submetidas à iluminação que tenha ultravioleta ou infravermelho. Então tem que ter todo um cuidado com a iluminação, que tem que ser dimerizável. Vídeo monitoramento vai ser necessário numa escala muito maior do que um espaço administrativo, sistemas de alarme. E, claro, o próprio plano de prevenção contra incêndios vai ter que sofrer uma adaptação, porque o uso do prédio passará a ser outro. Esse processo todo de adaptação, de obras, de reformas, restaurações em algum momento, ele é um processo que vai ser longo, ele vai demorar 2, 3 anos, talvez mais, até porque são diversos itens necessários para essa adaptação à nova função museológica. Mas o prédio já está aberto à visitação. Tudo isso vai ser feito gradativamente, por partes, né, por módulos, por etapas. Para preservar a visitação ali e continuar o prédio tendo sua função cultural ali. E outro detalhe também, Clayton, nós temos uma quantidade muito grande de obras em exposição, exposição permanente, outras exposições temporárias, e nós temos um espaço de guarda, porque é impossível expor todo o acervo, um acervo muito grande. Então, o que ocorre? Nós temos uma reserva técnica, um espaço de armazenamento. Com essa nova função do museu, nós vamos ter que construir uma nova reserva técnica, porque a coleção ela continua em expansão. Então, esse é um outro elemento importante. Tem que ter mobiliário específico, telários, estanterias,
o controle ambiental, o sistema de climatização, controle de umidade relativa, que é o nosso o grande vilão aqui em Porto Alegre, é a umidade relativa, que é altíssima, né? Então tem que ter todo um cuidado com o controle, utilizando desumidificadores e aparelhos de monitoramento dessas variações de umidade relativa e temperatura. Tem um outro olhar estrutural, né, para quando lida com arte, exposições, né? Claro, então, necessário. Flávio, gostaria, para a gente encerrar a nossa entrevista, que fizesses um convite, né, ao nosso telespectador para, enfim, né, chamando para essa exposição Cidade Feita de Rio, mas também, de uma forma geral, né, para quem circular pelo centro da capital, está do lado do mercado público, ali o mercado público agora com o segundo andar também em pleno funcionamento, para que dê uma passadinha ali no Paço Municipal para conhecer, enfim, para ver um pouco da arte que é produzida aqui na cidade e arte que vem de fora também. Fica à palavra de disposição. Claro. Não, então, nós aguardamos a visita de todas as pessoas que puderem, tanto porto-alegrenses quanto visitantes da nossa cidade, ao Paço Municipal. Imediatamente, ao se defrontar o Paço, todos já poderão ver uma obra do Túlio Pinto, que é uma obra integrante da Bienal do Mercosul, que já parte da própria fachada do Paço Municipal e se estende por toda a Borges de Medeiros. É uma surpresa interessante. Entrando no Paço Municipal, os visitantes poderão acessar a exposição Cidade Feita de Rio, que é uma exposição maravilhosa de fotografias do Guaíba, de 40 fotógrafos. E também, até sexta-feira, está em cartaz uma exposição chamada Os Acordes do Metal, que é uma exposição do acervo da Pinacoteca Aldo Locatelli, composta de mais de 60 gravuras em metal do acervo da coleção. Fica até sexta-feira em cartaz. E no dia 15 de outubro, entra em cartaz no mesmo espaço uma exposição de desenhos, plantas, fotografias e documentos do grande arquiteto Theo Witherspoon, que tem uma obra extraordinária aqui na cidade de Porto Alegre. E no Porão, que é o espaço dedicado à arte contemporânea do Paço Municipal, nós temos também uma exposição da Bienal do Mercosul, do artista Pedro Matsu. Sim, estamos em plena Bienal, inclusive. Exato, né? É uma exposição sensacional que trabalha com fotoluminescência, com desenhos, é muito interessante, uma experiência inesquecível, né? Perfeito, Flávio, que bacana, né? Boas notícias aí, né? Então, né, nessa área cultural, né? Um espaço nobre, né? da cultura aqui em Porto Alegre e agora voltado especificamente, né? Para a questão cultural no centro da cidade, né? Flávio, quero te agradecer. Flávio Kraftik, que é o diretor do acervo artístico da Prefeitura de Porto Alegre. Obrigado pela presença, um bom trabalho para o senhor e para toda a equipe. Eu que agradeço. Tá certo. Falando de cultura, para a gente encerrar o Jornal da Câmara de hoje, nós ficamos por aqui. Confira mais informações do Legislativo nas nossas redes sociais. Visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!